O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. Dono de uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, hoje vamos saber um pouco mais da trajetória desse grande apresentador e narrador Cid Moreira. Tira o dedo, né? Que tenha hoje uma noite de reflexão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos e Trajetórias. Nascido em 29 de setembro de 1927 em Petrópolis, Cid Moreira tornou-se conhecido por ser o primeiro apresentador do Jornal Nacional, cargo que exerceu por 27 anos. Entre 1969 e 1996. Cid foi também um dos apresentadores e narradores de reportagens especiais do Dominical Fantástico. Em 1999, ficaram populares as reportagens do mágico Mr. M, narradas por ele. A voz forte e potente de Cid também tornou conhecida diversas narrações de textos bíblicos feitas por Cid, projeto muito aclamado por seus fãs. Moreira faz... Uma das histórias contadas por Cid é seu começo no jornalismo. Na época em que era adolescente, ele nem pensava em seguir tal carreira. Queria ser contador ou bancário. Foi através de uma brincadeira entre amigos que seu talento nato foi revelado. Eu era amigo do filho do dono de uma rádio. E sempre que tinha aniversário na casa dele, ele instalava lá um microfone amplificador. Eu e o filho pegávamos o microfone e ficávamos imitando coisas. E ele ouvindo. Daí ele me disse, fala para seu pai para você fazer um estágio de contabilidade na rádio. Ele disse que eu tinha boa voz. Eu pensei que aquilo não era para mim, mas o cara insistiu. E foi assim que eu entrei por acidente na radiodifusora Taubaté em 1944. Eu tinha 17 anos, recorda Cid na produção. Cid era extremamente tímido. Uma vez ele disse: eu nunca quis aparecer. Eu sou hiper tímido. Só essa sensação de saber que estava falando para mais gente, já me perturbava. Essa superação demorou, só agora que estou conseguindo. Filho do bibliotecário Isauro Moreira e da dona de casa Elza Moreira, era irmão do locutor Célio Moreira, que trabalhou na equipe inicial da Globo. Formou-se em contabilidade em 1944. Naquele ano, admirado com as imitações que Cid Moreira fazia ao microfone nas festas regionais da cidade, um amigo cujo pai era diretor da radiodifusora Taubaté, o convenceu a fazer um teste de locução. Como sua voz era muito bonita e grave, foi convidado para ser locutor. Após formar-se contador, Cid transferiu-se para a Rádio Bandeirantes em 1947. Em pouco tempo viu seu salário ser aumentado de 1.500 cruzeiros para 2.600 cruzeiros, além de ter sido contratado como locutor oficial da campanha de Adhemar de Barros, um dos proprietários da Bandeirantes, para as eleições estaduais em São Paulo em 1947. Em 1951 foi contratado por Gilberto Martins junto com Carlos Henrique e Nelson de Oliveira para a Rádio Mairinque Veiga. Ali permaneceu por 12 anos como um dos principais narradores até ser contratado pela TV Excelsior. Narrou documentários para cinema, meio no qual também apresentou o noticiário semanal Canal 100 produzido por Carlos Niemeyer. Em 1955, atuou como ator no filme Angu de Caroço, voltando ao cargo de narrador em 1958 no filme Traficantes do Crime. Na época áurea do cinema, foi narrador dos jornais de cinema da maior parte dos estados brasileiros. Apresentou entre 1969 e 1996 o Jornal Nacional da TV Globo, sendo recordista como âncora que mais tempo esteve à frente de um mesmo telejornal. A estreia do Jornal Nacional em 1º de setembro de 1969 foi com o locutor Hilton Gomes. Segundo a Folha de São Paulo, Cid não se envolvia na produção do telejornal, não escrevia textos e nunca produziu uma reportagem, cabendo a ele apenas a função de narrar as notícias. A última edição de Cid Moreira como âncora do Jornal Nacional ocorreu em 29 de março de 1996, ao lado de Sérgio Chapelin. A alegação do então diretor de jornalismo da Globo, Evandro Carlos de Andrade, para a saída de Cid Moreira era de que a empresa procurou trocar os locutores por jornalistas, como ocorria em outros telejornais. Em 1999 foi para o Fantástico, onde narrou quadros famosos como o do Mr. M e Padre Quevedo. Em 1975, Cid Moreira provê narração para o documentário Brasil, Ontem, Hoje e Amanhã. Material de propaganda do governo comemorando os 11 anos de ditadura militar no Brasil. Cid é célebre também pela gravação feita em 2001, em áudio da Bíblia Cristã na íntegra e em linguagem atual. Os CDs com sua locução alçaram um enorme sucesso de vendas, chegando hoje a 33 milhões de cópias. Aos 87 anos e 70 de carreira, Cid publicou o livro Boa Noite.
O nome de sua biografia deve-se à sua frase "Boa noite", com a qual encerrava o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em 24 de abril de 2015, apresentou um bloco do Jornal Nacional junto com Sérgio Chapelin como uma forma de homenagem da Globo aos dois jornalistas, que por muitos anos apresentaram o Jornal Nacional, na semana de aniversário de 50 anos da TV Globo. Chamaram a última reportagem da série 50 anos de jornalismo da Globo, apresentado de 20 a 24 de abril dentro do programa, no dia 24, com reportagens e fatos marcantes entre 2005 e 2014. Cid Moreira foi um dos poucos profissionais que tinha contrato vitalício com a TV Globo. Durante a Copa do Mundo de 2010, Cid gravou uma vinheta a ser exibida durante as reportagens do Fantástico e de programas esportivos da TV Globo. A vinheta Jabulani, nome da bola Adidas Jabulani, é até hoje um sucesso em sites de vídeos. Cid viveu os últimos anos de vida rompido com os filhos Rodrigo e Roger Moreira. A família chegou a travar uma disputa judicial, movida pelos dois contra Cid e sua mulher, Fátima Sampaio Moreira, que foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023. Cid Moreira teve 3 filhos, Rodrigo, Roger Moreira e Jaciara, que morreu em 2020, por causa de uma enfisema pulmonar. Jaciara teve um filho, Alexandre. O neto de Cid Moreira morreu aos 21 anos, após um acidente de carro. Rodrigo, o mais velho, é filho de Cid com Olga Verônica Radenzer Simões, com quem ele ficou casado de 1970 e 1972. Depois, o apresentador passou a se relacionar com Uliana Naunchik Moreira, com quem ficou por cerca de 20 anos. Roger é sobrinho dela e foi adotado legalmente pelo casal em meados dos anos 1990, quando ele tinha cerca de 15 anos. Roger disse em programas de TV que chegou a entrar na justiça contra o pai também por abandono afetivo, intelectual, homofobia e danos morais. Em 2001, o jornalista lançou uma coleção de 11 CDs em que ele narrava todo o Novo Testamento da Bíblia. Em entrevista ao Conversa com o Bial da TV Globo, Cid contou que o projeto já havia batido a marca das 50 milhões de unidades vendidas, contrariando a expectativa inicial do produtor, que não o considerava vendável. "Vendeu que nem água", afirmou Cid. "Nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a Bíblia toda. Falei com o produtor e ele disse que não era comercial, que ia demorar muito tempo. Realmente foram quase 7 anos. Mas hoje a Bíblia que eu gravei está em tudo o que você imaginar." Além da narração de textos cristãos, Cid também se aventurou no cinema. O paulista foi o narrador do filme Dois Filhos de Francisco, de 2005, que narra a história de vida da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano e tem direção de Breno Silveira. Mais tarde, em 2023, o jornalista se aventurou no universo da dublagem e integrou o time que passou para o português o filme Tudo por um Furo, que conta a história de um grupo de jornalistas recrutado para montar um canal de notícias que fica no ar 24 horas por dia. Cid Moreira lutava contra uma insuficiência renal desde 2021. O diagnóstico de complicação renal foi um choque. Durante um check-up, o locutor foi surpreendido com o diagnóstico pelo seu médico. Na ocasião em que foi se submeter aos exames de rotina, o jornalista tinha certeza de que estava esbanjando saúde. Um ano após o início do tratamento, a esposa de Cid Moreira, a jornalista Fátima Sampaio, admitiu que recebeu a notícia como um choque. "O primeiro impacto é de que acabou a vida. O rim é muito sério", disse em entrevista à revista Caras, em 2022. Cid Moreira admitiu na época que demorou para aceitar o tratamento renal, mas com o tempo foi cedendo. Fez dietas específicas e hemodiálise no hospital. Depois, a diálise passou a ser feita em sua casa em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, pela sua mulher. No primeiro momento, ele afirmou que não temeu a morte. "Eu nem penso nisso. Eu nem queria fazer nada quando descobri. Sou contra esse negócio do cara ficar com sobrevida em aparelho. Tira o aparelho e a pessoa está morta, vegetando", disse Cid. Cid Moreira morreu no dia 3 de outubro de 2024 em Petrópolis, cidade da Serra do Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado num hospital para tratar de uma pneumonia. Cid sofria de um quadro renal crônico desde 2022 e, possivelmente devido à diálise que realizava desde então, tratava também uma peritonite, também associada a uma infecção urinária. A apresentadora Patrícia Poeta confirmou a morte de Cid ao vivo no programa Encontro. O apresentador expressou o desejo, antes de morrer, de ser enterrado em Taubaté, onde nasceu ao lado da primeira mulher, da filha e do neto. A Folha de São Paulo estimou o patrimônio da herança do apresentador em 60 milhões de reais.
Pessoal, chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, assim você me inspira a trazer mais conteúdos para você. Até o próximo vídeo.